galera, tudo bom? Hoje eu vou começar com uma série que eu sempre quis fazer, mas nunca tive coragem, e hoje eu tô botando a cara no mundo. A série se chama Conto Livro, e nela eu vou falar sobre as minhas impressões dos livros que eu leio, como me senti, o que eles me fizeram pensar, e eu acho que vai ser bem legal. Eu vou começar com um livro de uma escritora que é muito famosa e que me influenciou muito, que eu adoro os livros dela, mas que esse livro específico não é o mais conhecido dela. E eu tenho algumas opiniões de porquê disso. A escritora, é claro, é a Chimamanda Ngozi Adichie. Não sei se eu falei o nome certo, oremos que sim. Ela é nigeriana, nasceu em 1977 e tem 42 anos. Ela nasceu na cidade de Enugu. Guarda esse nome porque ele vai ser importante para o futuro da nossa conversa. Meio Sol Amarelo é um livro que conta a história do estado de Biafra. Natália, que diabos é Biafra? Você nunca ouviu esse nome? Eu também nunca tinha ouvido falar nisso. E olha que eu sou estudante de Relações Internacionais. Tem algum problema aí? Então eu fui pesquisar sobre o que era Biafra e resolvi contar para vocês poderem se situar um pouquinho melhor nesse livro que é muito maneiro. A Nigéria, na década de 60, ela conseguiu a independência da Inglaterra. E como muitos países africanos que foram colonizados, a Nigéria passou por um problema comum a todos, que é quando os países colonialistas eles foram fazer as divisões dos estados entre eles não levaram em consideração a cultura e as etnias que existiam dentro desses estados. Então eles criaram linhas de régua, né, brinca-se que eles passaram a régua no mapa da África e criaram estados, Nigéria, Moçambique, Guiné-Bissau, com um bando de gente lá dentro que não tinha nada a ver com uma com a outra. E vocês devem saber, quem não sabe eu conto, que uma das principais coisas de um Estado nacional é a identidade nacional desse povo. É o povo se ver como nação. E isso é um problema muito sério em África, porque eles não conseguem se ver como nação porque eles não têm essa identidade. Isso causou inúmeras guerras civis, e uma delas foi a Guerra Civil Nigéria-Biafra. Meu Deus, o que rolou em Nigéria? Seguinte, eles têm dois grupos, eles têm muitas etnias, mas eles tinham dois grupos principais, que são os Igbos, I-G-B-O, e os Hausais, H-A-U-C cedilha A-S. Os Hausais são muçulmanos e vivem no norte. Os Igbos são animistas e cristãos, depois da colonização, e vivem no sudeste. Ocorriam vários problemas depois da independência da Nigéria e teve várias tentativas de golpe de Estado, massacres. Inclusive, em janeiro de 1967, ocorreu um massacre, uma revolta, em que de 8 a 10 milhares de Igbos foram mortos. E aí, em maio de 1967, apenas alguns meses depois, ocorreu a independência e a criação do estado de Biafra. Biafra, a região onde os Igbos viviam, é uma bacia. Então, eles se separaram da Nigéria. Cara, deu mó caô. Primeiro que a Nigéria não aceitou. Muitos países não reconheceram, só Portugal e alguns outros países reconheceram a independência de Biafra. E começou uma guerra civil. E o que a Nigéria fez nessa guerra civil? Eles criaram embargos comerciais e, não podia entrar comida, nem entrar e sair nada de Biafra. Isso causou uma crise humanitária gigantesca. Pessoas morriam de fome. E a gente tem de 500 mil a 3 milhões de mortos na guerra civil de Biafra. E a guerra era também muito injusta, porque o estado de Biafra não tinha recursos nenhum. E o próprio livro da Chimamanda, ele conta essa história porque ele fala que eles sequestravam jovens para eles servirem no exército, como obrigação. Então os jovens não podiam nem sair de casa porque eles podiam ser levados para servir no exército. Olha a loucura. Bom, somente mais alguns dados para vocês verem como é que era. O estado de Biafra, ele começou em 1967, ele durou só 3 anos, acabou em 1970, com 3 milhões de mortes. É muita gente morrendo em pouco tempo. Só perde pro Covid quase. Ele era uma república. Ele aconteceu durante a Guerra Fria. Várias guerras civis na África aconteceram durante a Guerra Fria por conta do contexto histórico. E ele começou com uma revolta militar. E o que o livro da Chimamanda fala? E por que a Chimamanda escreveu esse livro? Cara, a capital de Biafra era Enugu. Chimamanda nasceu na capital de Biafra. Chimamanda é Igbo. A história de Biafra faz parte da história dela. É muito importante para ela. Então ela resolveu escrever esse romance que é incrível. Para te dar uma noção de o que eu penso sobre esse romance, eu gosto de falar assim.
Quando você vê filmes, né, esses filmes norte-americanos de guerra, sempre tem aquele cara que é fodão, que salva alguém. Você sempre fica achando que guerra é o máximo, né? Você sai atirando com arminha. Todo mundo pensa que guerra é muito legal. Todo mundo pensa que vai ser o cara que vai sobreviver ao apocalipse zumbi, que vai ser o cara que vai resgatar alguém, que vai ser uma medalha. E a Chimamanda, ela chega lá e fala, não. A guerra é uma coisa horrível, ela é uma crise humanitária, ela destrói vidas, ela destrói pessoas, pessoas morrem, pessoas perdem seus sonhos. A guerra não é boa. E foi a primeira vez na minha vida que eu vi um livro assim, sério mesmo. E isso me causou um grande choque, né? Porque eu vivia com aquele imaginário. O livro se começa um pouco antes da criação do estado de Biafra. Então, um pouco 1967. E ele conta com 5 personagens principais que mostram 5 perspectivas muito diferentes e interessantes no livro. A personagem mais principal e que mais é falada é a Olana. Ela é filha de um chefe rico da Nigéria e se apaixona por um intelectual, que é um outro personagem principal, que é o Odenigbo. Espero ter falado o nome certo de novo. E a perspectiva deles dois mostra como a universidade, como a intelectualidade foi importante para a revolta de Biafra, porque eram eles que viam o que estava acontecendo e eram eles que depois tentavam manter a moral do povo e mostrar para eles como era importante a criação desse Estado Ibo. Tem a Kainene, que é a irmã de Olana, irmã gêmea, e ela também é filha de um chefe rico. E ela é muito voltada a questões mais monetárias, ela é dona de negócio, mas ela acaba se envolvendo na guerra por questões humanitárias, o que é muito legal. Um outro personagem que também é uma perspectiva muito importante é o Guiú. Nada mais colonizado do que não saber falar o nome de outras culturas, né? Porque o Guiú, ele mostra a perspectiva da classe pobre. Ele é um menino da área rural da Nigéria que vai trabalhar na casa do Odenigbo. E mostra como é que ele, que é aquele cara que foi lá, a maior perspectiva dele é ser um bom serviçal, como ele acaba se metendo numa guerra e como ele acaba aprendendo muito sobre o mundo. Pra mim é uma das partes mais legais, só perde pra história do Richard, que pra mim é uma crítica muito forte da Chimamanda, porque o Richard, ele é inglês. E ele resolve ir para a Nigéria e escrever uma história sobre a Nigéria. Então, e ele tem uma grande dificuldade de escrever essa história. Por quê? Porque ele é um outsider, ele não sabe nada. O que ele sabe da Nigéria é o que ele aprendeu na Inglaterra. E ele acha que sabe tudo e chega lá e toma uma porrada na cara. Né? E ele acaba casando com a Kainene e tal, enfim. Spoiler, desculpa, galera. E tem a Baby, que é a filha da Olana e do Odenigbo. Nossa, gente, desculpa, os nomes são difíceis. E mostra a perspectiva também de uma criança, mas menos, porque ela é muito criancinha. Enfim, o livro é sensacional. E ele vai te mostrar muito a perspectiva, uma história nova, uma coisa que você não sabia sobre o mundo. E além disso, é um romance muito maneiro. É isso, espero que vocês tenham gostado.